Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais uma continuação de um iceberg que vocês curtiram muito aqui no canal, o iceberg de mistérios não solucionados. Mas antes de irmos para o vídeo, peço a você que gosta desse tipo de conteúdo para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos rumo a 20 mil inscritos, conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de mistérios não solucionados. No início da década de 30, vivia um misterioso homem chamado Albert Johnson, mais tarde apelidado de Mad Trapper. Os nativos da floresta e as autoridades da região não sabiam muito sobre ele, além de que ele era recluso e parecia ter vindo de muito longe. Certo dia, em dezembro de 1931, policiais da Real Polícia Montada do Canadá decidiram viajar 90 quilômetros até a cabana, que ficava próximo ao rio Hatch. Mal sabiam eles que aquela ação iria desencadear uma das maiores histórias de perseguição do país. Chegando lá, os oficiais Alfred King e Joe Bernard bateram na porta da pequena cabana, após uma série de denúncias de que Johnson supostamente estaria desativando armadilhas e outros caçadores. Os detetives decidiram por interrogá-lo pessoalmente. Fumaça saindo da chaminé indicava que Albert estava no local, porém, ele ignorou os policiais e se recusou a trocar qualquer informação. Estranhando a reação do caçador desconhecido, King e Bernard optaram por ir embora e retornar depois com um mandado de busca. Assim, o homem não teria escolha, a não ser falar de onde veio e o porquê de estar ali. Após 5 dias, a dupla de oficiais voltou à cabana, mas dessa vez a situação foi mais hostil. Quando King apresentou o mandato de busca e tentou adentrar a cabana à força, Johnson fez um disparo de arma de fogo, ferindo o policial. Bernard então carregou o parceiro ferido até a vila de Aklavik. Em questão de pouco tempo, aquilo se tornou um intenso embate. Uma equipe maior viajou aos territórios do Noroeste, com 42 cães, 9 homens e quase 10 quilos de dinamite. O objetivo era expulsar Johnson a qualquer custo. O encontro foi explosivo, sem nem ao mesmo tentarem conversar. Os policiais colocaram dinamite ao redor da cabana e no teto dela, e assim eles detonaram a casa. A casa rapidamente veio ao chão, e das ruínas Albert surgiu, atirando para todos os lados. O tiroteio durou cerca de 15 horas, até os policiais voltarem para a delegacia, em busca de reforços. Em 14 de janeiro de 1932, a equipe voltou mais preparada, mas encontraram o local vazio. Contando com a ajuda de voluntários, como nativos esquimós, os oficiais estavam em vantagem no conhecimento da área. Em 17 de fevereiro, a equipe havia se aproximado do local onde o caçador estava. Era a oportunidade de ouro, a primeira em que eles realmente tinham uma chance de pegá-lo. Notando a presença dos policiais, Albert tentou correr e conseguiu atingir um dos membros da operação. Porém, ao mesmo tempo, ele foi atingido na região da pelvis, e assim ele caiu morto. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foi o protagonista da intensa perseguição. Não se sabe nem se Albert Johnson era mesmo seu nome verdadeiro. Em uma ou duas frases proferidas por ele mesmo em todos os encontros registrados, percebia-se um sotaque incomum, o que levou a acreditar que ele seria originário da Suécia, Dinamarca ou Escandinávia. Esse tópico refere-se a um acidente de trem que ocorreu na estação ferroviária de Hoboken, no dia 29 de setembro de 2016, lá em Nova Jersey. Houve mais de 100 feridos. Uma das vítimas foi o operador do trem, conhecido como Thomas Gallagher. Thomas seria visitado por várias entidades, incluindo a FRA e a NTSB. Eles descobriram que Thomas não foi capaz de se lembrar de nada do que aconteceu durante ou pouco antes do acidente, e passou a dizer que se sentiu bem descansado naquele dia. O NTSB divulgaria a descoberta das caixas pretas dentro dos destroços no final de outubro.
e eles descobriram que 38 segundos antes do acidente, Thomas aceleraria de 8 milhas por hora para 21 milhas, o que era o dobro do limite de velocidade. Também foi descoberto que Thomas esqueceu de usar o freio de emergência e tentou usá-lo faltando menos de 1 segundo para o impacto. Além disso, foi relatado que o sistema automático de freio de emergência estava com defeito. Em novembro do mesmo ano, o advogado de Thomas diria que Thomas sofria de uma doença não diagnosticada, chamada apneia do sono. Apesar de Thomas relatar aos funcionários que se sentia bem descansado, também deve ser observado que o New Jersey Transit tinha um programa de triagem de apneia do sono. Mas, apesar disso, Thomas estava liberado para trabalhar. Então agora, vamos mergulhar na parte misteriosa e um pouco de teoria da conspiração. 2 dias antes do acidente, haveria um aviso muito estranho na TV, que foi ao ar em várias televisões em Nova York, que normalmente fica apenas 15 a 30 minutos do trem de Nova Jersey. O aviso nos notifica sobre materiais perigosos e nos dá a data de 29 de setembro, que foi o mesmo dia do acidente. O aviso terminaria com a pergunta: você poderia entrar em um trem? Em outubro de 2017, astrônomos do Pan-STARRS, projeto da Universidade do Havaí, com o objetivo de mapear o céu em busca de objetos que possam entrar em colisão com a Terra, avistaram um objeto estranho. Com 800 metros de comprimento, largura 10 vezes menor e superfície avermelhada, ele girava rapidamente. Tinha uma trajetória caótica e um brilho que mudava de forma abrupta. Os cientistas o apelidaram de Oumuamua, que em havaiano quer dizer mensageiro de muito longe. A Universidade de Harvard publicou um estudo com uma tese de que Oumuamua seria uma sonda operacional enviada por uma civilização de outra galáxia. Isso mesmo, eles disseram que o objeto teria sido enviado por alienígenas. À primeira vista, os cientistas acharam que era um cometa, mas sem encontrar tal cauda, eles supuseram que se tratava de um asteroide. No entanto, sempre que tem uma aceleração, uma cauda pode se formar. Como expliquei anteriormente, Oumuamua significa mensageiro de muito longe, e ele de fato veio de muito longe. Ele veio de fora do sistema solar. Desde janeiro de 2018, o Oumuamua não é mais visível por telescópio, e até hoje não se tem uma confirmação sobre o que foi ou o que é Oumuamua. Em 12 de novembro de 2019, às 11h20 da noite, testemunhas no bloco 3000 da Terceira Avenida ouviram uma mulher gritando por ajuda. As testemunhas viram um Toyota Prius branco, com 2 ocupantes dentro, saindo da Terceira Avenida em direção ao sul. Acredita-se que uma mulher negra com cabelos escuros estava no banco do passageiro da frente e o suspeito no banco do motorista. A primeira testemunha observou que o cabelo da vítima estava sendo puxado para trás, enquanto ela gritava por socorro. O suspeito foi ouvido gritando: "Sinto muito, sinto muito." O caso continua aberto até os dias de hoje e não se sabe o que aconteceu com essa mulher. Durante as décadas de 1980 e 1990, os australianos temeram um abusador conhecido como Mr. Cruel. Nas últimas décadas do século XX, Mr. Cruel invadiu uma série de casas portando uma faca, pistola e usando uma balaclava, de modo que ninguém poderia identificar sua identidade. Além disso, o criminoso vendava suas vítimas. Assim, as que eram libertadas não eram capazes de fornecer informações sobre suas características. Muitos acreditam que o agressor tenha cometido cerca de 1 dúzia de crimes na cidade de Melbourne. No entanto, apenas 4 foram oficialmente ligadas ao mascarado. De acordo com um relatório do Herald Sun, feito pelo jornalista Kate Moore, há 7 suspeitos que os policiais foram incapazes de descartar, como sendo o Mr. Cruel. Porém, até os dias de hoje, a identidade de Mr. Cruel continua sendo um mistério não resolvido.
Independente se você é religioso ou não, você já ouviu ou até mesmo já pensou na ideia de uma vida após a morte. Mas é claro que é impossível saber o que realmente acontece conosco quando morremos. Porém, temos diversos relatos de pessoas que tiveram uma experiência pós-morte. Um desses relatos vem de um homem chamado Daniel. 6 anos atrás, Daniel foi levado a um hospital para uma operação na parte inferior nas costas. Depois de deixar o centro cirúrgico, ele foi conectado a uma máquina que dispensava analgésicos. Segundo seu relato, houve uma confusão entre os cirurgiões e as enfermeiras, pois ele não deveria receber nenhum medicamento na época, mas a dor pós-operatória era insuportável e Daniel estava desesperado para tratá-la. Sua esposa disse à enfermeira que ele não podia tomar nenhum analgésico, porém, a enfermeira não a ouviu. Depois de ser conectado à máquina, Daniel usou a máquina várias vezes, levando a uma overdose acidental. O que se seguiu foi uma incrível experiência de quase morte, que deixou Daniel convencido de que a vida após a morte é real. Vi um túnel com uma luz branca no final. Fui em direção à luz. Foi quando eu vi minha avó. Perguntamos um ao outro como estava. Eu disse a ela que era casado e tinha 2 meninas e que era muito feliz. Eu disse a ela que sentia muito por não estar presente no seu último dia de vida. Mas a conversa não durou muito, pois ela acabou dizendo a Daniel que ele tinha que voltar. Daniel então acordou em sua cama de hospital. Após o incidente, Daniel afirma ter perdido o uso das pernas e teve que aprender a andar novamente. Bom, acho que de todos os mistérios, esse é um daqueles que irão permanecer não resolvidos para sempre. O Homem Machado de Nova Orleans foi um assassino em série americano, ativo em Nova Orleans e comunidades vizinhas. Ele atuou de maio de 1918 a outubro de 1919. Reportagens da época mencionaram assassinatos semelhantes em 1911, mas pesquisadores recentes questionaram esses relatórios. A maioria das vítimas do Homem Machado eram imigrantes italianos, levando muito a acreditar que os crimes tinham uma motivação racial. Muitos meios de comunicação sensacionalizaram esse aspecto dos crimes, sugerindo até mesmo o envolvimento da máfia, apesar da falta de provas. Alguns analistas criminais sugeriram que os assassinatos estavam relacionados ao sexo e que o assassino talvez fosse um sádico, procurando especificamente vítimas do sexo feminino. Os criminologistas Colin e Damon levantam a hipótese de que o homem do machado matou vítimas do sexo masculino apenas quando eles tentaram impedir que ele matasse alguma mulher. O homem machado nunca foi identificado e os assassinatos permanecem sem solução. Os avistamentos de palhaços em 2016 foram relatos de pessoas disfarçadas de palhaços em ambientes bem estranhos, como por exemplo perto de florestas e escolas. Os avistamentos foram relatados pela primeira vez em Green Bay, Wisconsin, que acabou sendo um golpe de marketing para um filme de terror. Mais tarde, o fenômeno se espalhou para muitas outras cidades nos Estados Unidos. Em meados de outubro de 2016, avistamentos e ataques de palhaços foram relatados em quase todos os estados dos Estados Unidos, 9 de 13 províncias e territórios do Canadá, e 18 outros países. Antes da onda de incidentes em 2016, vários avistamentos de pessoas vestidas de palhaços ocorreram em todo o mundo no ano de 2013. A proliferação de vídeos e imagens desses avistamentos se espalhou por meio de postagens nas redes sociais. Qual a motivação disso? Não se sabe até hoje. Afinal, muitos podiam fazer isso apenas para zoar ou gravar algum vídeo. Porém, não duvido que alguns faziam isso com outras intenções. Enfim, deixe nos comentários o que você acha disso. Esse tópico está se referindo a um fenômeno raro e inexplicável, descrito como objetos esféricos luminosos, que variam do tamanho de uma ervilha a vários metros de diâmetro. Essas bolas de raio são normalmente associadas a tempestades, mas duram mais do que um simples raio. Com o tempo, essas bolas de raios explodiam e deixavam para trás um odor semelhante ao enxofre. As descrições das bolas de raio variam drasticamente, mas, na maioria das vezes, as pessoas relataram que elas se moviam rapidamente, de um lado para o outro.
para cima e para baixo, e geralmente suas trajetórias são imprevisíveis. Além disso, algumas pessoas disseram que essa bola poderia mover objetos enquanto outros a descreveram ela como destrutiva. Em vez de parar ou ser atingida por um objeto, ela simplesmente abriria um buraco através dela e continuaria seu caminho. Por enquanto, não temos uma explicação sobre. Sendo assim, mais um mistério não resolvido. A 100 metros de profundidade no Mar Báltico, tem um estranho objeto em forma de disco, que supostamente desliga os equipamentos elétricos ao chegar próximo a ele. O objeto passou a ser chamado de Anomalia do Mar Báltico. Ele foi encontrado há 11 anos atrás e chamou atenção devido à sua semelhança com um disco voador. A equipe de mergulhadores do Ocean X, que encontrou o objeto de 32 metros de largura, crê que ele foi criado por mãos humanas. No entanto, até o momento, ninguém sabe dizer quem seria seu criador. A equipe está levantando fundos há 11 anos, para assim voltar ao lugar da descoberta. Alguns afirmam que toda a publicidade em torno da anomalia pode ser apenas um truque para tentar atrair visitantes, dispostos a pagar para visitar o lugar. Até os dias de hoje, a anomalia do Mar Báltico continua sendo um mistério não resolvido. Em fevereiro de 1957, o corpo do menino envolto a um cobertor xadrez foi encontrado em uma floresta em Fox Chase, Filadélfia. O corpo estava nu e se encontrava dentro de uma caixa de papelão. O cabelo do menino tinha sido cortado recentemente, possivelmente após a morte, já que tufos de cabelos grudavam no corpo. Havia sinais de desnutrição grave, bem como cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e na virilha. Havia também uma cicatriz em forma de L sobre o queixo. O corpo foi descoberto pela primeira vez por John Stakowiak, um jovem que estava verificando suas armadilhas para animais. Temendo que a polícia confiscasse suas armadilhas, ele não relatou o que havia encontrado. Poucos dias depois, o estudante universitário Frank Grufman avistou um coelho correndo para o mato. Sabendo que havia armadilhas para animais na área, ele parou o carro para investigar e assim ele descobriu o corpo. Porém, Frank, assim como John, estava relutante em ter qualquer contato com a polícia. Porém, ele relatou o que havia encontrado no dia seguinte, após saber do desaparecimento de Mary Jane Parker. A polícia recebeu o relatório e abriu uma investigação no dia 26 de fevereiro de 1957. As impressões digitais do menino morto foram tiradas e a polícia, a princípio, ficou otimista que ele logo seria identificado. No entanto, ninguém nunca apresentou qualquer informação que levasse ao paradeiro do menino. A besta de Bodmin Moor, segundo a descrição de testemunhas, é um gato selvagem ou um monstro alienígena que vaga na Cornualha, Reino Unido. Bodmin Moor se tornou o centro de avistamentos. Centenas de relatos ocasionais de animais mutilados pela tal besta foram registrados. Alguns especialistas especulam que o animal poderia ser uma espécie de gato selvagem, que supostamente estava extinto na Grã-Bretanha há mais de um século. Mas as opiniões divergem. Ufólogos dizem que é um extraterrestre, uma espécie parecida com gatos. Os conspiracionistas dizem tratar-se de um experimento mal sucedido de genética, pois a região contém 2 bases militares. Mais de 3 décadas depois do crime, o FBI incluiu em sua lista dos 10 criminosos mais procurados um ex-funcionário do Departamento do Estado americano, William Bradford Bishop Jr., que trabalhava com assuntos ligados à chancelaria. Ele foi acusado de matar brutalmente sua mãe, mulher e 3 filhos. Segundo os registros policiais, ele usou um martelo para espancar os familiares até a morte. E depois disso, ele incendiou o corpo das vítimas. Isso tudo no ano de 1976. O crime ocorreu na cidade de Bethesda, no estado americano de Maryland, e tornou-se um dos mais notórios da região. Se estiver vivo, o ex-diplomata tem hoje 77 anos. Formado na Universidade de Yale, ele também foi oficial do Exército e é fluente em inglês, francês, italiano, croata e espanhol.
As autoridades acreditam que ele pode ter saído do país com uma identidade falsa. O assassino gosta de praticar atividades a céu aberto, como pescar e escalar montanhas, o que pode facilitar sua localização, depois da divulgação de sua entrada na lista dos mais procurados. O FBI descreve Bishop como uma pessoa propensa a surtos violentos e que tem preferência por um ambiente limpo e organizado. Em 27 de julho de 2018, Bishop foi removido da lista para, segundo o FBI, dar lugar a um fugitivo mais perigoso. Até hoje, não se sabe o paradeiro de Bradford, e muito menos se ele está vivo, sendo assim, um mistério não resolvido. 31 de março de 2006. Era uma sexta-feira normal, quando Brian Shaffer, um estudante de medicina da Universidade Estadual de Ohio, decidiu ir a um bar chamado Ugly Tuna com seu amigo William Florence para comemorar o início das férias de primavera. Brian havia passado por uma estressante semana na faculdade, devido aos exames finais, e ele ainda estava superando a recente morte de sua mãe, Renee. Apesar de sempre falar que estava lidando bem com a situação, seus amigos revelaram que foi um tempo bem difícil para o jovem. Pouco depois da meia-noite, Sheriff e Clint se encontraram com Meredith Reid, amiga de William. Em um momento da madrugada, Brian simplesmente se separou do grupo, após ter conversado com duas mulheres do lado de fora. Desde então, ele nunca mais foi visto. O único registro no qual o estudante aparece é durante sua chegada, em que estava junto de Clint e Meredith. A polícia passou a suspeitar de que Sheriff teria se fantasiado e saído escondido do bar, ou que tenha sido morto acidentalmente. E por medo de uma possível ação judicial, funcionários do Ugly Tuna teriam se desfeito do cadáver através de uma saída de emergência. A polícia local passou a receber diversas informações sobre o possível paradeiro de Brian, mas nenhuma foi relevante o suficiente para ajudar a solucionar o caso. Até os dias de hoje, o que aconteceu com Brian continua um mistério não resolvido. Linda e Abby desapareceram em 13 de fevereiro de 2017. Seus corpos foram descobertos no dia seguinte em uma área arborizada. No dia em que as meninas desapareceram, Libby postou fotos no Snapchat dela e de Abby andando pela trilha. Acredita-se que a imagem feliz das duas melhores amigas seja a última foto delas antes de morrerem. Libby também capturou um vídeo granulado em seu telefone de um homem vestido com jeans azul, uma jaqueta azul e um boné caminhando ao longo da ponte ferroviária abandonada. Os investigadores divulgaram essas imagens do vídeo e um áudio arrepiante do homem dizendo às duas meninas: "Desça a colina." Os investigadores suspeitam há muito tempo que esse homem é o assassino das meninas e elogiaram elas por documentar o vídeo como evidência. Porém, até os dias de hoje, o homem não foi identificado e o caso continua em aberto. O paradoxo de Fermi surgiu quando Enrico Fermi e outros cientistas debatiam à mesa sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra. Se levarmos em conta que, somente em nossa galáxia, há bilhões de outros sóis e que no universo existem bilhões de galáxias, a possibilidade de que exista vida em outros planetas é estatisticamente alta. Fermi ainda foi um pouco além do raciocínio, que envolvia o grande número de estrelas no universo. Ele também sugeriu que se alguma civilização alienígena fosse capaz de viajar com suas espaçonaves pelo menos a 1% de velocidade da luz, nossa galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, já poderia ter sido colonizada pelo menos 1000 vezes. Sendo assim, por que nunca ouvimos falar de civilizações alienígenas? Para entender esse fenômeno, temos que viajar até Namíbia, ou melhor, até o deserto de Namíbia. Nas vastas planícies é possível encontrar os chamados círculos de fadas, ou as pegadas dos deuses. Elas existem há milhares de anos, e ninguém conseguiu explicar sua origem. Os desenhos são sempre circulares, e mantêm uma distância considerável um dos outros. Segundo algumas teorias, os anéis poderiam ser criados pela ação de fungos ou de térmitas. Contudo,
essa última teoria foi refutada no artigo científico da autoria de Walter R. Tischinkel, que o considerou implausível. Ainda assim, a investigação descobriu que os círculos têm um ciclo de vida entre 24 e 75 anos, dependendo do tamanho do anel, e aparecem e desaparecem sem razão aparente. Atman é um fenômeno em que testemunhas relatam ter visto uma entidade sombria, vestida com uma velha cartola em algumas ocasiões. Em outras, com um chapéu tipo fedora, aquele típico chapéu de detetive, e até mesmo às vezes usando uma capa. O Atman age como um fantasma, e quase sempre é visto ali, apenas parado. Essa forma pode simplesmente desaparecer, até que as testemunhas não a vejam mais e não tenha nenhuma reação aparente. Por exemplo, muitas pessoas relataram ter encontrado essa entidade e disseram que ela não faz absolutamente nada por segundos ou até mesmo minutos. Depois, ele se move um pouco e simplesmente desaparece. Esse tipo de entidade, às vezes, é listado como fantasma por aqueles que estudam esse fenômeno. Parece um fantasma, com a sombra de uma pessoa usando um chapéu antigo. Ao contrário de um fantasma, que poderia ter características faciais visíveis, o Atman é uma sombra escura em sua totalidade. Um fato meu pessoal que eu quero dizer a vocês é que eu me lembro de ver um homem com essa mesma característica quando eu era criança. Às vezes eu via ele na cozinha da minha casa, andando até o quintal e depois desaparecendo. E bom, ele não me dava medo, porém dava uma sensação bem estranha ao vê-lo. Bom, isso já aconteceu com vocês? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Uma adolescente com idade estimada entre 15 e 16 anos, mas parecendo mais jovem, foi encontrada enrolada em um lençol e amarrada ao pé de um porta-guarda-chuva. Ela ficou na água por um período estimado de 12 a 24 horas, tendo morrido até 3 dias antes. Sua morte foi causada por trauma contundente, que levou às costelas quebradas, braço e pulmões rompidos. Além disso, ela teve vários ferimentos, incluindo ossos quebrados e queimaduras. 2 lenços ou cintos, conhecidos como nalas, foram encontrados com o corpo da menina. Esses são comumente usados por mulheres no Afeganistão e também no Paquistão. Então a polícia especulou que a menina era originalmente daquela área, mas viveu por anos na área de Frankfurt, possivelmente como criada em uma casa de diplomata. Por causa da imunidade diplomática, essas investigações não levaram a lugar nenhum. O caso recebeu muita cobertura da mídia alemã e ainda é um dos casos mais notórios de Du na Alemanha, devido à pouca idade e os abusos sofridos pela vítima. 16 anos antes do sequestro de Amber Heard, da origem ao alerta Amber, o governo dos Estados Unidos criou um método nacional para a divulgação de casos de crianças desaparecidas, que consistia em imprimir fotos delas em caixas para que as pessoas tivessem conhecimento de quem as autoridades estavam procurando e, com isso, pudessem reportar alguma informação caso tivessem pistas. John David Gosch, mais conhecido como Johnny Gosch, foi o primeiro a ter seu rosto estampado nas embalagens. Nascido no dia 12 de novembro de 1969, em West Des Moines, em Iowa, Johnny sempre perguntava aos pais se poderia começar a entregar jornal. Esse desejo do garoto surgiu quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele queria juntar um pouco de dinheiro para comprar uma bicicleta nova. A princípio, os pais relutaram um pouco, porém acabaram cedendo, assim que entraram em um consenso de que Johnny poderia se fosse apenas acompanhado de um deles. E foi exatamente como aconteceu ao longo dos meses. Bem cedo, na ensolarada manhã do dia 5 de setembro de 1982, os garotos arrumavam em seus carrinhos de madeira as pilhas de jornais que seriam distribuídos pela vizinhança. Na noite anterior, Johnny havia recebido um desses carrinhos e perguntou aos seus pais se ele poderia entregar aqueles jornais sozinho. No dia seguinte, às 7 da manhã, alguns vizinhos telefonaram para a casa de Johnny para reclamar que ainda não haviam recebido o jornal. Ele já estava atrasado 2 horas em relação ao horário comum. De início, os pais imaginaram que o garoto só estivesse dormindo, porém descobriram que não tinha sido isso, quando encontraram a cama vazia.
Leonard foi quem saiu desesperado à procura do filho. A 2 quarteirões da casa, o homem encontrou o carrinho abandonado do filho, ainda entupido com jornais não entregues. Até os dias de hoje, não se sabe o que aconteceu com Johnny. Terça-feira, 1º de agosto de 1989. Ronnie Jack deixou o Fisher Litter Pub, em Prince George, Colômbia, sentindo-se esperançoso. Aos 26 anos, Ronnie estava desempregado devido a uma lesão nas costas, e a família Jack vivia da previdência. Alguém no bar naquela noite se ofereceu para ajudar. O homem contou a Ronnie sobre uma oportunidade de emprego para ele e sua esposa, em um acampamento ou rancho madeireiro na área do lago Close Cools. Ronnie recebeu a oferta de trabalhar cortando toras, e Doreen seria ajudante de cozinha do acampamento. O homem disse a Ronnie que o acampamento tinha até uma creche para os filhos do casal. Os Jacks não tinham carro, então o homem se ofereceu para levá-los até o local de trabalho. Às 11h16, Ronnie ligou para seu irmão e contou sobre o trabalho do acampamento. 2 horas depois, ele ligou para seus pais em Burrs Lake. Ronnie disse à família que ficaria no local por 10 a 14 dias e estaria em casa quando as aulas começassem. O homem esperou que a família arrumasse seus pertences. Às 1h21 da manhã do dia 2 de agosto de 1989, todos os 4 membros da família Jack foram vistos saindo de casa e entrando na caminhonete escura com tração nas 4 rodas. Eles nunca mais foram vistos desde então. Com fogo e fumaça dentro dos prédios do World Trade Center, vítimas nos andares superiores começaram a pular, perdendo a vida ao cair de 417 metros de altura. Muitos fotógrafos tiraram fotos no local. Em uma dessas fotos, mostra um homem mergulhando de cabeça. Não se sabe o que levou as pessoas a pularem do prédio, se foi a fumaça, ou a quentura, ou o medo de morrer queimado. Eu sei que, olhando para essa foto, chega a ser até um pouco desconfortante. O Povo das Sombras é uma entidade sombria que os entusiastas do paranormal acreditam ser sobrenatural. Algumas lendas urbanas e grupos de pessoas acreditam que as entidades sobrenaturais tomam forma em nosso mundo como sombras e normalmente são vistas como vultos. No entanto, algumas pessoas acreditam que uma das explicações para isso seria a paralisia do sono, que pode dar à vítima a ilusão de uma forma distinta e escura pairando sobre eles, enquanto eles ficam acordados congelados na cama. Porém, discordo completamente disso, pois já tive experiências assim estando acordado. Enfim, o Povo das Sombras continua sendo um mistério até os dias de hoje. Estamos presos a uma bolha espacial, que cresce à velocidade da luz. Porém, há muito mais coisa lá fora, além das fronteiras do universo observável. Talvez, quem sabe, até outro você. Quando os cientistas falam de universo, eles normalmente se referem ao universo observável. Graças ao sucesso da teoria do Big Bang e do estudo da radiação cósmica de fundo, sabemos com uma boa dose de convicção a idade do nosso universo. Ou seja, o tempo transcorrido desde o início da expansão, algo que gira em torno de 13,8 bilhões de anos. Por outro lado, sabemos também que a luz viaja pelo vácuo a uma velocidade finita de 300 mil km por segundo. Conhecendo a idade do início da expansão e a velocidade da luz, é fácil entender que só podemos nesse momento enxergar objetos cuja luz teve tempo de chegar até nós. É como se houvesse uma bolha ao nosso redor, que marca tudo o que podemos observar. Por isso, os cientistas calculam que os objetos mais distantes que podemos ver estejam hoje a 50 bilhões de anos-luz. Ou seja, o universo seria então formado por diversas bolhas. Logo, seria possível afirmar que nós mesmos e tudo o que conhecemos estaríamos contidos em uma dessas bolhas. E se essas bolhas realmente existem, sendo cada uma um universo diferente, então o nosso universo seria apenas um entre incontáveis mundos. Essa é a teoria do multiverso. Ou seja, podem existir diversos outros universos, até mesmo uma outra versão de nós mesmos, talvez fazendo coisas completamente diferentes do que fazemos nesse universo. Algo bem Rick and Morty. Jody morava em Minnesota e tinha um sonho de trabalhar na televisão.
Depois de se formar em comunicação de massa, Jodie estagiou em um estúdio em Iowa, antes de passar para Minnesota. A jovem, que tinha 27 anos na época, conseguiu um emprego como âncora para uma afiliada da CBS, em Mason City, Iowa. Ela foi descrita como uma pessoa trabalhadora e amigável perto de sua família. Em junho de 1995, ela era uma figura bem conhecida na cidade e havia comemorado seu aniversário apenas algumas semanas antes. Por volta das 4 da manhã do dia 27 de junho de 1995, a produtora Amy Kearns ligou para Jodie, quando ela não se apresentou em seu horário habitual. Jodie afirma que dormiu demais e prometeu estar lá dentro de alguns minutos. No entanto, à medida que o horário de exibição do programa das 6 da manhã se aproximava, ela não estava em lugar algum. Jodie não pôde ser contatada após seu telefonema inicial e, às 7 da manhã, a polícia foi chamada para verificar o paradeiro da jovem. O apartamento de Jodie ficava a poucos minutos do estúdio, mas quando a polícia chegou lá, ficou claro que algo terrível havia acontecido. Embora nada parecesse fora do lugar dentro do apartamento de Jodie, no estacionamento a história era completamente diferente. Havia sinais de luta ao redor do carro de Jodie. Seus sapatos, secador de cabelo, brincos e chaves do carro foram encontrados espalhados no chão. Muitos acreditam que ela foi sequestrada quando ia trabalhar. Apesar das extensas buscas, os restos mortais de Jodie nunca foram encontrados. Esse foi o iceberg de mistérios não solucionados. Espero que tenham gostado. Comente abaixo as suas teorias e quais desses casos vocês acharam mais estranhos, ou se você já conhecia algum deles. E sugira também temas de vídeos e quais icebergs vocês querem ver aqui no canal. Eu sempre leio todos os comentários. Bom, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.